Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, prazer é todo meu. Como que o doutor está? Família, tá tudo bem? Eu gostei desse nome, Tecendo Direito. Gostei, gostei. Você tá bem de saúde, a família, tá tudo bem? Graças a Deus. Também, também. Então podemos reclamar. A gente tem que se cuidar da saúde mental e física, né? As duas coisas, né? Total, total. Depois da pandemia as pessoas ficaram mais agressivas, né? A gente precisa sempre estar se policiando em relação a isso, para não entrar num nível de estresse alto, não ligar para o pessoal que tá no trânsito, no metrô, no ônibus, né? Todo mundo quer discutir, parece que quer agredir, né? É, é. E você tomou. É verdade. Você tomou as 4 doses de vacina? Você tomou? Tá vacinado. Tá vacinado. Prazer falar. Conte comigo, tá? Mas com o professor você ganhou um amigo aqui para te ajudar, viu? Eu. Que legal, que legal. Eu agradeço. E eu te convido, né? Eu te convido a fazer a pós comigo lá na plataforma ESO, no portal ESO, que é a Escola Superior Universitária. A pós acho que custa R$ 958,80. Os mesmos professores que dão aula comigo em outra pós que eu coordeno que custa R$ 20.000 dão aula nessa. Eu indico essa por causa do preço, qualidade e preço. Se você tiver a oportunidade, faz os cursos gratuitos. É www.portaleso.com.br. Você vai gostar. É 12 meses após, mas você aprende muito, estuda muito, viu? E você já leu um livro meu, Direito Imobiliário de AZ, O Uso Capião? Tem uma. É, legal. Legal, legal. Tem bastante material na plataforma para você baixar, artigos para leitura. O livro Direito Imobiliário de AZ se tornou mais vendido no Brasil. Tá tudo à sua disposição para você estudar, tá? Que bom, que bom. Olha só. É. Foi indeferida, liminar? E, e, e o doutor é corajoso, hein? Já foi contratado na guerra, já foi contratado para defender o pessoal que está perdendo a posse, não é isso, doutor? É um desafio, desafio. Mas vai dar certo. Conte comigo para isso, viu? Tá.
Agora, uma coisa que eu queria te falar. Uma coisa que eu queria te falar com muito carinho. Eu sei que existe essa ação, tanto a demarcatória, divisão de terras, a própria ação discriminatória, mas hoje você, como advogado, você está numa situação que você está no meio da guerra. A reintegração de posse está em andamento. Então o que você precisa pensar? Você precisa pensar, olha como é difícil isso, né? Mas olha, vai dar certo. Você precisa pensar, eu preciso ajudar o meu cliente a regularizar, a entender melhor o imóvel, mas ao mesmo tempo eu preciso também defender o meu cliente. Então, a sua saída aí, ela está onde? Você vai precisar de um uso capião. Um uso capião. Por que uso capião? Você vai conseguir usufruir desse uso capião em matéria de defesa. Você vai conseguir usufruir da súmula 237 do Supremo, entendeu? A súmula 237 do Supremo ela diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. O Superior Tribunal de Justiça diz o quê? Que cabe uso capião de apartamento, vaga de garagem, uso capião de herdeiro, já tem o RESP. Então você tem várias decisões importantes onde o uso capião, eu costumo dizer que abriu a porteira para você usar o uso capião como uma forma de regularizar imóvel, mas se proteger, criar um guarda-chuva, um escudo protetor. Com matéria de defesa. Me fala uma coisa, você foi contratado pela associação ou você foi contratado por cada morador? E você fez... Tá. Agora, não, conta comigo, doutor. Me fala uma coisa, essa associação ela é bacana, ela funciona, ela só existe de fachada. Por que eu estou te perguntando isso? Nós sabemos que nós vamos ter que usar o uso capião aí, não tem outra opção. É o uso capião que nós vamos usar para usar ele como matéria de defesa. A súmula 237 do Supremo. Mas agora é importante saber se essa associação funciona de verdade, porque se funcionar de verdade, nós podemos puxar da manga o uso capião coletivo. Fazer um uso capião para todos e tentar segurar todo mundo lá. Forçar um acordo, ganhar tempo. Mas para isso a associação tem que ser ponta firme. Porque se de fato a associação não é tão ativa assim, é melhor o doutor fazer uso capião de forma particular de cada família, entendeu? Cada família. O doutor conseguiria criar um imbróglio maior também para segurar todo mundo lá, entendeu? Não tem. Vai dar um trabalhinho para vocês. E vocês não têm tempo para isso. Mas na verdade vocês vão ter que fazer serviços diferentes. O que vocês vão ter que fazer? Conversar com você. Eu não sei se é possível isso, mas fazer uma reunião com os moradores, quem quiser ir, e falar que cada um tem que fazer o seu uso capião, seja com você ou sem você, cada um tem que fazer o seu. Se optarem em fazer com o doutor vai fazer, né, combinando honorários com cada família, mas tem que fazer o uso capião, porque é o único meio para regularizar esse imóvel e usar esse uso capião em matéria de defesa, para se defender, entendeu, doutor? Então é um bolo que cada um tem uma fatia diferente. Um pouquinho maior, outro um pouquinho menor. É. Agora, como o doutor tem uma situação que a posse deles não é tão boa assim,
Porque os moradores de lá têm no máximo 2 anos de posse. Tem gente que tem menos ainda, não é, doutor? Entendi. Sabe? Não, eu tô. Não. Sabe o que o doutor vai ter que fazer? O doutor vai ter que fazer uma ação de usucapião usando duas teses. A soma da posse e a posse complementar. Essa área ela foi invadida ou essa área ela foi loteada, compraram a cessão de direitos possessórios? Como que foi a história dessa área? Entende? Como grileiros, né, de terra, né? Doutor, esse caso, o doutor tem que explicar para todos que não é causa ganha, que é um caso difícil. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o advogado nesse país, acho que no mundo todo, né, mas no Brasil mais ainda, é cultural. O advogado ou a advogada, quando é contratado ou contratada, parece que ele vai assumir todos os problemas jurídicos. Então, não é o caso. O doutor vai assumir uma tese de defesa para tentar defender. Claro que vai fazer o melhor possível, vai trabalhar bem, vai escolher de 36 espécies o usucapião mais adequado para cada família, só que é um caso difícil. Por quê? Porque o doutor vai ter que trabalhar com o quê? Soma de posse não dá, porque entraram no imóvel. Então, não dá. O doutor não consegue nem trabalhar com a soma de posse originária, que é aquela que a gente recebe dos pais, e nem a derivada, que é aquela que a gente tem quando a gente compra um imóvel, né? Um imóvel irregular, através de cessão de direitos possessórios. O doutor só consegue, com 2 anos de posse, trabalhar com uma tese, que é a posse complementar no decorrer do processo. Olha só. E eu quero falar isso pro doutor, porque o doutor ganhou um amigo aqui, mais que um professor. E eu quero tirar um pouquinho do peso sobre o doutor. Porque hoje, talvez quem contratar o doutor vai achar a causa ganha. Não é. É uma causa difícil, a chance de dar errado é muito grande. E eles precisam saber disso, que se não fizerem nada vai dar errado. Se fizerem alguma coisa, existe uma chance de conseguir recuperar essa posse. Recuperar não, porque eles estão na posse, né? Evitar a reintegração e também evitar com que, de fato, aconteça a reintegração de posse. Ou forçar um acordo, entendeu, doutor? O doutor vai ter que fazer um usucapião para cada família, vai ter que fazer também a utilização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O doutor vai usar o RESP 1661 226. RESP 1361 226. 1361 226. O que é esse RESP? É um recurso especial que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e ficou esclarecido, né, a partir desse recurso, que cabe o usucapião. A contagem do prazo, o prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial, entendeu, doutor? Essa decisão, ela ocorreu, ela foi em 2018, faz 4 anos, então o doutor vai ter que trabalhar, eu trabalharia no meu usucapião para cada família com uma preliminar antes dos fatos, falando dessa decisão, que cabe o usucapião. Eu trabalharia assim, em caixa alta, do prazo para o usucapião, aí o doutor contaria. O prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial, entendeu? E aí o doutor vai trabalhar com a tese da celeridade processual e economia processual, que foi o que eles alegaram nesse julgado. O requisito temporal o doutor não tem, não dá para usar a soma de posse. Então a única saída que a gente consegue usar é usar esse RESP, o RESP 1361 226. Por quê? O doutor vai falar assim, olha, os meus clientes só têm 2 anos de posse, 3 anos. Porém, o tempo que durar essa ação de usucapião pode ser complementado, pode ser usado para efeitos de posse. Como o doutor vai trabalhar com usucapião de 5 anos, vai trabalhar com usucapião constitucional, porque as famílias talvez não tenham outros imóveis no nome, e cada imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados,
dá para trabalhar com uso capião constitucional. Aí essa tese seria perfeita para o doutor tentar manter esse uso capião e posteriormente a isso o doutor consegue ter um embasamento legal para propor embargos de terceiro, usando o uso capião como um respaldo para provar a posse, entendeu? O doutor pode fazer assim, o doutor pode fazer um uso capião para cada família, e aí combinar com todos que querem, que aceitem pagar os seus honorários, pode combinar um embargos de terceiro para todos. Um embargo de terceiro, não digo coletivo que não tem, mas com pluralidade do polo ativo. Entendeu, doutor? Nesse processo que corre, o doutor ia pedir a suspensão da tutela antecipada da reintegração de posse, entendeu? Já foi feita? Negou? Na verdade, esse pedido foi feito, mas como que foi feito esse pedido? Dentro da contestação? Na ação de reintegração de posse, eles fizeram o pedido liminarmente, em preliminar, né? Tutela antecipada. E o doutor apresentou a defesa desse pedido na contestação? Como que foi? Ou agravou a decisão? Olha. Nossa senhora. Mas na verdade, eles já foram citados já? Tá. A hora que for citado, a hora que alguém for citado ali e tiver efeito, o doutor vai ter que agravar essa decisão, vai ter que fazer um agravo de instrumento, hein? Vai. O ideal é que ela seja pessoalmente para cada um do processo. Só que o judiciário tem feito muita confusão em relação a isso. Pode ser que um seja citado como talvez desconhecido, invasor, e gere efeito. Você vai ter que rastrear, o doutor vai ter que rastrear o processo para ver esse efeito estatório, qual é o entendimento do juiz ou da juíza, entendeu, doutor? É um caso complexo que o doutor assumiu, hein? Complexo e em cima do muro, né? É um caso que já está na porta do gol ali para chutar pro gol, né? Hoje o doutor, qual a opção que o doutor teria hoje? Que eu faria com muita propriedade, com muito carinho, eu quero o teu bem e quero que você resolva esse caso, né? É o teu nome que está em jogo também, além de um trabalho bem feito, o doutor é responsável. Eu faria o quê? Eu faria o uso capião para ontem, de cada família, faria o uso capião para ontem de cada família, trabalharia com o uso capião constitucional urbana. O imóvel é rural lá? É ITR? É rural, então tem que ser Então pode ser o quê? Pode ser o uso capião constitucional rural ou uso capião especial rural, tanto faz, viu? O rural, ele é chamado de uso capião constitucional rural ou especial rural. Eu faria esse uso capião e antes dos fatos eu usaria uma preliminar pedindo a soma da posse. Perdão, a soma da posse não, a posse complementar, que é a posse do decorrer do processo que nós falamos do RESP aqui. Eu não mencionaria não. Eu acho que mencionar no uso capião, como o uso capião é uma ação declaratória. O doutor vai propor, o interessante é que o doutor vai fazer um uso capião, depois só vai mudar o quê? A descrição de cada imóvel, né? Então o doutor vai perder o tempo na primeira peça, mas nas outras já vai ficar mais pronto, né? E aí o doutor já ganha tempo para fazer as distribuições, para ajudar todos. Agora um detalhe importante. Depois de fazer o uso capião, o doutor tem que fazer o embargo de terceiro, hein? O pessoal de
de cada ação, ou se o pessoal for unido, né, o doutor pode distribuir um embargo de terceiro em nome de todos, entendeu? Mas teria que ter uma união muito grande, inclusive para pagar os honorários do doutor. O doutor pode propor isso. Gente, eu posso fazer um embargos, onde a legitimidade ativa são várias famílias. Agora, se der muita confusão, se muita gente, eu tenho um advogado próprio, eu tenho um filho que é formado em direito, uma filha, aí o doutor fala, então quem quiser fazer comigo, eu estou à disposição. Mas o interessante é fazer o quê? O uso capião, alegar a súmula 237 e posteriormente alegar no embargos de terceiro, seja uma quantidade de pluralidade do polo ativo ou não, alegar o próprio uso capião em andamento, entendeu? Alegaria a posse qualificada. Posse qualificada é a função social da propriedade. Na verdade, e eles fizeram, até para poder ajudar o doutor, o outro lado fez a ação realmente de reintegração de posse ou foi reivindicatória? Tá. E o outro lado, eles têm registro ou não tem? Eles têm a matrícula no imóvel deles? O doutor pode alegar também. Tem matrícula. A parte autora tem a matrícula no registro de imóveis, está no nome deles. Agora eu vou contar um segredo pro doutor aqui, que o doutor vai gostar. O advogado ou advogada do outro lado, ele não é do direito imobiliário. Ele deve ser previdenciário, trabalhista, direito penal, atua no criminal, mas o imobiliário não é imobiliarista. Sabe por quê, doutor? Porque se ele fosse, ele teria feito contra os seus clientes, ele teria feito uma ação reivindicatória, com base no registro, com base no documento, e não possessória. Ou seja, ele ou ela, né, esse advogado, essa advogada, escolheu a ação errada. Ele acabou prejudicando o cliente dele. Porque ele está trabalhando com uma possessória, que é uma ação cansativa, demorada, e quem tem a posse de fato são os invasores, né? Entendeu? Ele poderia ter trabalhado com ação reivindicatória, com tutela antecipada para arbitramento de aluguel. Olha como mudaria. Tem até súmula 487, já é uma tutela de evidência, entendeu? É que não para, né? Contrato de gaveta é um negócio terrível, não para. Eu compro, amanhã eu já vendo porque eu tô com medo, tô com receio, falta de dinheiro, e vai embora, né? Aquele efeito cascata, né? Vai embora. Vai embora. É um problemão, é um problemão. Agora, o que o doutor pode fazer aí? Não tem outra opção, viu, doutor? Com muita propriedade, com muito carinho para te ajudar, se eles querem diminuir o risco de perder esse imóvel, não tem outro caminho. Usa o capião para cada família. Depois, ou de forma conjunta ou separada, embargos de terceiro, pedindo a suspensão da reintegração de posse. Vai acompanhando a liminar, se alguém for citado e começar a contar prazo, agravo de instrumento. Porque aí o doutor consegue o quê? Segurar eles no imóvel e talvez forçar um acordo. Entendeu? Cada família vai fazer um acordo diferente. Pode ser um acordo no geral, né? Mas é difícil. Ou um acordo unitário, né? Cada um faz o seu, entendeu?
Agora anota aí também, doutor, outra ação também. Se acontecer deles perderem a ação, os moradores, os seus clientes, o doutor poderá também vender uma outra ação que existe, que é real, que é chamada de ação publiciana. O que é essa ação? O doutor lembra dessa ação? A ação publiciana é uma ação que o doutor pode utilizar para fazer o quê? Para retomar o imóvel com base no direito de uso capião. Entendeu? É retomar a posse do imóvel. Então, seria uma ação fênix. Essa ação, no momento adequado, seria o momento se acontecer dos seus clientes sofrerem a reintegração de posse, entendeu? Essa ação, de forma coletiva, eu não faria. A ação publiciana é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Ela é muito reconhecida, ela é antiga, mas tem muito juíza que não sabe nem que existe. Se o doutor fazer de forma coletiva, o juiz ou a juíza, ou assessor ou assessora, vai olhar essa ação e falar, eu preciso me livrar dela, que isso é uma bomba. Então pode ser que eles julguem procedente. Então faria de forma o quê? Individual. Individual. Essa ação seria uma ação autônoma, essa ação publiciana. Autônoma também. Então, o doutor, quais são os caminhos? Primeiro, fazer os capião de cada família. Segundo, fazer embargos de terceiro ou de forma coletiva não é o termo adequado, né? O pluralidade no polo ativo ou de forma individual, pedindo a suspensão da integração de posse, da tutela antecipada. Terceira situação, fazer o agravo de instrumento na hora de começar com o reprazo, para poder suspender essa decisão liminar. E quarto, cliente perdeu a posse, faz a ação publiciana para recuperar, para cada família quem quiser fazer, entendeu? Para quem quiser fazer. Caso difícil, hein, doutor? Caso difícil, hein? Eu não sei se... Eu sei, imagino. Faça a leitura do meu livro, Direito Imobiliário de AZ. Tem o livro também, Advogado Imobiliário de Sucesso. Tem o livro Uso Capião. Esse livro também foi lançado, Inventário, Partilha de Bens, Hold, Planejamento Sucessório e Testamento. Todos esses livros vão te ajudar para abrir portas, para o doutor conseguir atuar bem no direito imobiliário. E vem fazer a pós, o valor é baixo. Faz a pós de imobiliário, depois faz a pós de direito registral notarial. Não para de estudar não, viu, doutor? Faz com urgência, faz. E você tem um mentor aqui, mais que um professor, você tem um amigo. Quando você tiver alguma dúvida, se você precisar de mim, tô aqui. Um caso complexo, o doutor queira ajuda, eu estou à disposição, tá bom? Mas é que o doutor vai ter que explicar para todos, e é difícil eles entenderem, talvez. Mas o doutor vai ter que brigar para que eles ganhem tempo. Esse tempo pode ser que force um acordo, então quem é dono de direito acabe dando uma concessão de direito de uso de 5 anos, 10 anos. Então, o único meio que o doutor tem para não desistir, para que eles não desistam, é brigar para ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer nesse caso. Pode ser que eles façam um acordo, pode ser que não façam acordo. Agora, se realmente eles não querem brigar, eles vão acabar perdendo, né? Acredito que em menos de 6 meses, 3 meses, eles vão acabar saindo de lá. Sendo obrigados a sair de lá, né? É.
O fator aí é ganhar tempo, né? Por que ganhar tempo? Porque ganhando tempo pode ser que seja feito um acordo futuro. Acaba resolvendo tudo. Agora o que a gente não pode fazer é não fazer nada. Se eles não fizerem nada, vai acabar, a liminar vai acabar tirando eles ou a decisão definitiva, né? Pode, pode fazer, mas eu não faria não. Sabe por quê, doutor? Nós temos que analisar a situação financeira dos nossos clientes, né? O pessoal são famílias humildes, né? Então, eles arcarem, né, com uma ação para descobrir quem é o proprietário, eles não vão querer, se quiserem vão se arrepender depois. Hoje, eu acho que eles arcariam com o quê? Com os honorários do doutor e taxas judiciais para poder se segurar lá na posse. E aí, o próprio cartório dentro dessa ação de uso capião, ele vai acabar fazendo isso, essa investigação, entendeu, doutor? Porque o cartório, quando vai para o cartório para fazer o levantamento dos reais confrontantes, o cartório já faz uma pesquisa, qual que é a área, onde que está localizada a área. O doutor, para distribuir a ação do escapeão, vai ter que juntar a matrícula, a certidão de propriedade atualizada, seja a matrícula ou transcrição. Então, o doutor e o cartório vão acabar fazendo essa pesquisa, entendeu? Como, como que está a situação da água e luz? Já existe água e luz lá? É poço artesiano? Como que está essa situação? Tá. É. Como. Não entendi. Na verdade, nesse uso capião, o doutor vai ter que pedir a justiça gratuita, porque o pessoal é humilde, né? Então, nessa ação na exordial pede, antes dos fatos, em preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. Já pré-questiona, fala que se der errado vai recorrer, recurso especial, para demonstrar que é um assentamento ali, entendeu? Eu trabalharia com uma terceira preliminar. Eu faria o pedido da antecipação da perícia topográfica. Perícia topográfica. Porque como são famílias humildes, já pensou todo mundo contratar um topógrafo que vai demorar? E fora que o pessoal não vai ter condições. Então, pede antecipação da perícia topográfica. E pede também a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? O juiz vai expedir um ofício, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, vai mandar para o cartório para constar uma ação de uso capião na matrícula do imóvel em andamento. Seja matrícula, seja transcrição, seja área maior, entendeu? Isso, primeira preliminar. Então, justiça gratuita, averbação premonitória, antecipação da perícia e pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. Em relação à posse, o que o doutor vai ter que fazer? Não tem outro meio, né? O doutor vai ter que pegar declarações, 2, 3, 4, 5 declarações, um declarando a posse do outro. Então, nome completo, RG CPF. Então, o nome da declaração é assim, declaração de ciência. Nome completo, RG CPF, declaro para todos os fins de direito que tenho a posse. E fulano e fulana, a família tal, tem a posse de forma mansa, pacífica há tanto tempo, há mais de 3 anos, entendeu? E aí pode, se possível, pode ir no cartório e reconhecer firma dessa assinatura. Se eles não tiverem condições, pede para 2 testemunhas assinarem.
Isso, importante. Para cada família. Porque como o doutor não tem provas documentais, o doutor vai ter que fazer o quê? Criar provas. Então é uma forma de criar prova. Outra forma de criar prova é a ata notarial. A ata notarial também. Só que o pessoal talvez não tenha condições. Então, não tem condições. Então, talvez o doutor vai ter que pedir um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para a apresentação das provas, o quê? Orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes, entendeu? Outra dica e outro pulo do gato, viu, doutor? O doutor não pode usar o uso capião que exige a boa-fé. Tem que ser um uso capião que não exija boa-fé e não exija justo título. Ou use o uso capião constitucional urbano, o rural, perdão, ou use o capião do 1238. Eu usaria o rural, especial rural. Por quê? Porque a gente está falando de só 2 anos de posse. Então essa posse complementar que a gente precisa é muito tempo de posse, é muito lapso temporal, né? Constitucional rural, certamente. A tese do RESP. A tese do RESP. Porque o uso capião do 1242, o doutor não pode usar. Não pode usar porque exige boa-fé. Justo o título todo mundo tem, que foi contrato de gaveta, que é um requisito. E a boa-fé? Como que o doutor vai provar isso, entendeu? Não vai, não vai. E aí pega um juiz, uma juíza que quer se livrar do processo, ele vai aplicar a jurisdição defensiva. Ele vai falar que ninguém tem boa-fé ali. Acabou, você perde a ação de graça e perde logo no começo ainda. Não, não fala nada de boa-fé, não. Não, foge disso. Foge da boa-fé e foge do uso capião que exige boa-fé. Porque é subjetivo. Você pega um juiz, uma juíza que vê a problemática da história, ele vai querer se livrar do processo. Vai querer se livrar do processo. É. Na verdade, o doutor nem pode ficar pensando nisso, não, vai ficar maluco. É aqui que vai acontecer, na verdade. Eles vão, todo mundo que ficar sabendo disso, dessa ação dos capião, eles vão entrar. Vão se habilitar o processo, entendeu? Caso complexo, hein? Caso complexo. Interessante, parabéns pela coragem de assumir esse caso, porque eu tenho certeza que não é pelos honorários, né, doutor? Não é, não. Eu sei disso. Eu sei disso, porque advogar para associação é muito difícil, né? Às vezes a associação não recebe e não paga o advogado. E se você advoga para cada família, você também não recebe. A cobrança é muito grande, porque vão ficar em cima do doutor, ligando, questionando, né? E eu falo que para objeto de estudo também, né, doutor? É. O doutor, claro, que está fazendo mentoria comigo, né? Também está estudando, quebrando a cabeça. Então isso como objeto de estudo é sensacional, é um caso prático. Mas o doutor também precisa deixar claro que não é causa ganha, que é um caso difícil, para amanhã não ser cobrado de algo que o doutor não tem a responsabilidade, porque o caso em si é difícil, né? É. Mas agora o doutor está craque no assunto, hein? Então não tem jeito, tem que ser os